pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura. E a gente está aí maratonando na igreja, na história da narrativa bíblica, tem sido algo fantástico. E hoje, pessoal, sinceramente, hoje vai ser um dos dias assim que a nossa cabeça vai mais explodir aqui, daquilo que a gente vai conversar, dialogar. Explodiu a minha, eu imagino que vai explodir a sua também. Pode ser que o nosso diálogo vá um pouquinho mais além aqui do que a gente tem ido habitualmente, mas eu tenho certeza que isso vai fazer muito, mas muito sentido, muita coisa para você. Nos episódios anteriores a gente conversou um pouco sobre como Israel, de certa forma, deixou a sua identidade como um povo em missão com Deus, e aí chegou a plenitude do tempo. Israel aguarda o reino vindouro, o tempo em que Deus vai reunir a eles novamente, e é esse momento que é a plenitude do tempo, que é onde a esperança existe da chegada do reino, que Jesus Cristo está para vir. E esse momento é tão especial, porque é o momento onde Deus age de fato na história, Deus envia o Messias prometido. Israel, de certa forma, havia perdido de vista o seu papel, a sua identidade na missão de Deus, que era essa identidade de abençoar as nações, de ser uma nação de sacerdotes, uma nação santa, uma nação com referencial na criação, com foco na ação, na consumação final de Deus na história e que se direcionava ao mundo como uma nação santa, uma nação abençoadora. Jesus agora vai reunir e restaurar Israel ao seu chamado, e isso é de uma maneira assim extraordinária, fantástica, através de um embriãozinho, um núcleo da igreja do Novo Testamento, e é a partir desse núcleo, dessa igreja do Novo Testamento, que nós devemos nos pautar. E é baseado nisso, dentro dessa esperança, que as portas se abrem para essa chegada do reino. A chegada do reino já começa com o anúncio de João Batista. João Batista anuncia que o reino está às portas. Você vai ver isso em vários textos do Novo Testamento. Mateus 3,11, Marcos 1,15, Lucas 4,21. Você vai ver isso também em Lucas 11,2. Acho que também no 13, 28 a 30. Você vai ter também, acho que Mateus 7, 21 especificamente, você vai encontrar. Eu tenho estudado muito sobre o reino, então esses textos estão bem vivos na minha cabeça. E é muito bacana quando a gente vai entendendo aquilo que João Batista vai anunciar e aquilo que vai ser a mensagem central de Jesus, né? É o já, não ainda, aquela tensão que a gente sempre fala, o já, mas ainda não, está aqui, mas não chegou ainda em sua plenitude. Eu acho interessante que tem muita gente só falando do já e não fala do ainda, mas também tem muita gente que só fala do ainda não e está esquecendo do já. Então a gente precisa manter esse equilíbrio saudável do já, não ainda. E Jesus vai descrever o reino de uma maneira fantástica, e ele faz isso pelo menos de duas formas. Como o advento do poder dinâmico, da presença de Deus para derrotar o inimigo do seu governo, e como chegada da salvação escatológica, livre da condenação do pecado, do poder do pecado, um futuro realmente onde a presença do pecado será extirpada para sempre. Ou seja, nós temos aqui o advento desse poder dinâmico da presença de Deus, vinda na pessoa de Jesus Cristo, chegou, estou aqui, vim trazer salvação, mas isso ainda será no final, lá na frente, escatologicamente, quando a condenação do pecado, em sua presença do pecado, será extirpada para sempre. Já não mais haverá pecado, nunca mais. É isso que a gente vê no Apocalipse, né? Essa chegada do reino significa que o poder divino de libertação e cura se torna presente na história, e a gente vê isso no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo, é ele quem está fazendo isso. Mateus 12, 28 vai mostrar isso para nós. Né? O reino agora, esse centro de proclamação de Jesus, o reino de Deus é a chave para entender toda a sua missão também, para entender esse papel missionário. Por quê? Porque isso se dá no presente, na forma do governo que aguarda a decisão humana. O governo de Deus é chegado em Jesus Cristo, isso requer agora uma decisão humana a respeito de que lado você vai estar, e é no futuro, porque Deus agirá soberanamente com poder para concretizar o seu governo. Isso é fantástico, é essa noção do já e do ainda não que a chegada do reino nos mostra. Com João Batista, logo no início você vê ali em Lucas 7, 22, né, João, ele manda os seus discípulos, fala para Jesus, pergunta se o momento é chegado, se é ele mesmo, né? Chegou o momento? E qual foi a resposta de Jesus?
Ó, ele poderia ter falado, fala para João que sim, é agora, nós chegamos. É esse o momento, tal, tudo ok. Seria uma resposta simples, direta. Mas como é que Jesus responde? É curioso como Jesus responde. É como ele sinaliza que o reino chegou. Ele diz, olha, os cegos são curados, os paralíticos, os leprosos, os surdos, os mortos são ressuscitados. As boas novas são anunciadas aos pobres. Você vai perceber de que nesse texto, só nesse texto de Lucas 7:22, Jesus ele revoga as forças dominantes do mal em todos os seus aspectos. Ele está falando de questões de ordem física, social, mental, espiritual, política. Ele está falando de tudo. Ele veio para revogar as forças dominantes do mal e o reino de Deus é chegado para isso. A salvação que você vai encontrar, por exemplo, no livro de Lucas, que é um livro altamente que articula essa lógica muito forte, ela tem pelo menos 6 dimensões. Essa chegada do reino chega numa dimensão espiritual, física, econômica, política, social, psicológica. Isso quer dizer o seguinte, que o reino de Deus, quando é chegado na vida da igreja, na vida da comunidade, através da igreja, ela traz reconciliação em todos os aspectos. Não é somente espiritual não, gente. É físico. A igreja adventista tem isso muito claro, que fisicamente nós somos chamados para ser um povo que entende que o corpo é o templo do Espírito Santo. Economicamente, nós somos chamados para viver na mordomia de Deus. Politicamente, nós somos chamados para confrontar as estruturas pecaminosas do mal. Nós somos chamados a confrontar aquelas políticas que não trazem o bem-estar social. Mas como que a gente confronta? Promovendo políticas públicas saudáveis. Não nos envolvendo, de certa forma, com a politicagem, mas desenvolvendo a presença na comunidade através de políticas públicas que vivenciem, sim, a que o reino de Deus é chegado. Você vai ver isso de maneira social, porque o convívio, as relações são mudadas e psicológica com você mesmo, de como você entende quem você é em Cristo. É interessante de como a salvação é destinada e trazida em Lucas. O mal, quando você vê dentro dessa lógica, ele assumia todas essas formas. E Jesus vem, de certa forma, para revogar todas elas. E isso era visto. Você vê que no contexto ali do Novo Testamento, a vida do povo era uma vida de muito sofrimento, muita doença, possessão demoníaca, pecado pessoal, manutenção de privilégios especiais de classes. A gente vê isso claramente, destruição dos relacionamentos humanos o tempo inteiro. A gente vê essa sorte de coisas ruins acontecendo dentro da sociedade do tempo de Jesus. E a gente não pode permitir que a tendência individualista, de certa forma, do século XXI, nos siga para essas dimensões, né? E a verdade é que o reino de Deus vem para influenciar todas essas dimensões sociais, políticas e culturais, principalmente essas 3 dimensões que a gente não dá muita atenção. E quando a gente vai para o Evangelho, a gente vai perceber de que a relação do povo de Deus com todas as relações, não somente as relações espirituais, ambientais, físicas, mas também sociais, políticas e culturais, se dá na forma como o povo vivencia, como um povo que é abençoador. Como um povo que vem trazer, como uma nação de sacerdotes e um povo santo, que traz sim uma nova ordem dentro dessas questões sociais, políticas, culturais, ambientais, físicas, mentais e inclusive também espirituais. É interessante porque o poder de Deus em Jesus desafia as estruturas injustas, as ordens idólatras, tanto da cultura judaica como também da romana. Jesus confronta o exclusivismo, o nacionalismo judaico o tempo inteiro. A gente corre muitas vezes esse risco, né? De ser muito exclusivista, de ter muito nós somos o povo, nós somos... Deus, quando dá privilégio, sempre é um privilégio que vem com responsabilidade. E embora a salvação seja para todos, né? Deus nos deu o privilégio de dar a última mensagem para o mundo com uma tônica especial, um aviso ao mundo, e isso é responsabilidade. Mas isso não é um chamado para sermos exclusivistas, mas sim inclusivistas. Ele também insiste com a inclusão dos marginalizados e desprivilegiados no seu ministério, o que Roma fazia o tempo inteiro. Então ele vai confrontar o judaísmo, mas ele vai confrontar também Roma e, de certa forma, ele vai confrontar a maneira de pensar, a ordem da cosmovisão grega que havia dentro da sua época. É muito interessante quando você vê isso em Jesus Cristo, porque agora Israel está sendo reunido, ele está sendo restaurado, Deus está fazendo de novo brotar a missão às nações, missão essa que Israel havia relegado. Deus está falando de um Israel reunido e restaurado para a missão às nações. O reino de Deus está aqui. Essa é a ideia. O reino de Deus chegou comigo, mas ele aguarda a consumação final. E por que ele retarda? Primeiro, para reunir. Primeiro, porque Deus quer reunir os judeus
E então os gentios no seu reino. Você vai encontrar isso em vários textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isaías 2, 2 pelo menos aí, Zacarias capítulo 2 também. Você vai ver isso em Mateus capítulo 8, você vai ver isso em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 10. Deus está primeiro reunindo os judeus e então para reunir os gentios no seu reino. E esse Israel agora reunido e restaurado para a missão às nações, vem com o chamado para explicar, né? Jesus vem para explicar essa aparente discrepância que havia entre os ensinos. Esse Israel reunido e restaurado para a sua missão às nações, agora vem para tirar à tona muitos dos questionamentos que havia, como aquele, por exemplo, onde como que a gente poderia explicar essa aparente discrepância entre o ensino de Jesus concernente ao escopo universal do reino e o seu foco pessoal em Israel? É uma pergunta que muita gente faz. As limitações do ministério de Jesus a Israel são o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não há um deslocamento de separação, como muita gente diz. Primeiro ele reúne Israel, depois ele vai atrair os gentios para sua família nesta grande aliança. É muito bonito quando a gente vê isso, porque para Israel ser luz às nações, duas coisas precisam pelo menos acontecer aqui. Israel deve ser reunido em uma comunidade, e seu povo deve ser restaurado para viver em obediência à Torá de Deus, a aliança, a instrução de Deus. A tarefa de Jesus aqui, gente, está em sintonia com a promessa profética que a gente já conversou há tanto tempo aqui, nesses outros episódios lá atrás. Essa tarefa de Jesus está em sintonia com a promessa profética de que se inicia com o ajuntamento e a conversão dos judeus. Deus não está abandonando, ele está dizendo o seguinte: meu plano está se ampliando. Se esse povo aqui não está cumprindo, eu quero reunir aqueles que estão dentro de Israel e querem vivenciar isso e chamar aqueles gentios que também querem participar dessa grande aliança. O bonito disso é que as imagens que Jesus vai usar dentro desse contexto de ajuntamento de uma comunidade no seu reino agora, ele vai juntar as ovelhas do aprisco, ele vai juntar as pessoas ao redor da mesa do banquete. Você vai ver isso em Lucas. A gente fala tanto sobre comida aqui nos episódios, nessa série que você vai ver logo mais aí sobre como que a gente planta uma igreja, como que a gente forma o DNA da missão num grupo base, ou a gente forma discípulos para o processo de plantio de igreja. Você vai ouvir isso muito da gente, como juntar pessoas ao redor da mesa do banquete. Esse vai ser um tema nesse processo das imagens que Jesus usa para juntar essa comunidade no seu reino. O que é? Juntar as ovelhas no aprisco, juntar o povo ao redor da mesa do banquete. É o lado sombrio do ajuntamento, né? Rejeição da mensagem. Você vai ver isso em Lucas 2, em Mateus 21, em Mateus 8. É muito interessante como a igreja, agora ela não está substituindo a Israel. Não, não é isso. Jesus não está fundando uma comunidade novinha em folha, como algumas pessoas advogam. Pelo contrário, antes é o próprio Israel que está sendo purificado e reconstituído. Os próprios discípulos e o povo que está ali vem na maior parte do judaísmo. Jesus não pretende fundar uma nova igreja, pessoal, porque já existia uma. A intenção era reformar e não fundar uma comunidade completamente diferente. Eu acho engraçado que tem muita gente que pega essa ideia, né? Eles querem sempre fazer algo novo, algo novo. Eu sempre costumo dizer que os antigos já roubaram as nossas melhores ideias. E a ideia de uma igreja, nós já sabemos, já existe a igreja. O que nós precisamos agora é resgatar os caminhos esquecidos. O que nós precisamos agora é passar por esse processo de reavivamento e reforma dentro do movimento. Jesus ele não vem para fundar uma nova igreja porque ela já existia. A intenção aqui era reformar, não fundar uma comunidade completamente diferente. Os gentios eles são incorporados na história e vida de Israel. E essa se torna uma comunidade da nova aliança. Isso é muito, mas muito fantástico. Essa nova comunidade que a gente vai encontrar agora, o que Jesus faz? Jesus ele nomeia os 12. É uma ação profética simbólica do início de Israel renovado e restaurado. Por quê? Porque os 12 são escolhidos a partir de um número muito maior de discípulos. Eles representam as 12 tribos, pessoal. Não é uma escolha aleatória. Com os discípulos, agora, começa a recriação escatológica de Israel. Na missão de Jesus, Israel está sendo restaurado ao seu chamado original, ser luz para as nações, voltar ao mesmo ímpeto de uma nação de sacerdote. Por quê? Por que agora não vai ter mais templo? O templo vai ser destruído? Por que o sacerdócio é mudado? Por que agora o simbolismo do sacrifício de Cristo agora faz total sentido? Porque no sacrifício de Cristo,
Agora, o sacerdócio é de todos os crentes. No sacrifício de Cristo, nós somos incorporados numa nova comunidade que não está refém apenas de um prédio. É muito bonito quando você vê esse Israel renovado. Nós agora somos chamados para viver a luz às nações dentro dessa renovação que Israel passa. E essa renovação chama uma lealdade radical de Jesus como Israel renovado. Essa lealdade ao Senhor Jesus, que é o Senhor que vem redimir, salvar e ser Senhor da vida da igreja, é um chamado em que Jesus convoca os seus ouvintes a se arrepender, a crer na boa notícia. Esse arrependimento é a base inicial para o entendimento de incorporação no seu reino. Esse arrependimento chama sim a crer na boa notícia de que o reino chegou. E esse reino veio através de Jesus Cristo, que vai mudar a ordem de todas as coisas, que vai reconfigurar e trazer reconciliação total. O povo de Israel deve responder ao convite de Jesus. E como que ele deve responder? Deve responder abandonando os caminhos idólatras, voltando ao Senhor de todo o seu coração, e, acima de tudo, assumindo o compromisso de andar nos seus caminhos, de obediência à sua missão. Parte do seu arrependimento, pessoal, é abandonar o seu zelo revolucionário. Eu tenho visto aí alguns colegas aí com ímpeto revolucionário. A gente precisa voltar para o Evangelho, porque a revolução que acontece no Evangelho é a revolução do amor. E embora nós precisemos passar agora por esse momento de reflexão, a gente precisa... O arrependimento que Deus está chamando, assim como foi o chamado para Israel, é para abandonar esse zelo revolucionário e essa violência que acompanha, assim, os ídolos do nacionalismo, acompanha, assim, os ídolos de voltar simplesmente a um ímpeto muito mais distanciado, social, distanciado daquela compreensão pela qual Deus havia dado para o seu povo. Isso sim combina com voltar-se para Deus, ao seu chamado de ser luz para as nações. E como um povo do Shalom, um povo de paz, com espírito de paz, que através de palavras e ações revela a Deus para as pessoas, e essas palavras e ações são baseadas no amor. Esse discipulado de Jesus Cristo é completamente diferente do discipulado do judaísmo agora. Uma vez que nós somos incorporados nesse reino de Deus que é chegado, nessa renovação do povo de Israel, nessa reforma do povo de Israel, reforma essa que nós temos que passar também. Esse reavivamento pela qual nossas igrejas são chamadas continuamente a passarem por essa reflexão, você vai ver um discipulado diferente. No judaísmo, a lei, a Torá, ela está no centro desse relacionamento entre o rabino e o seu discípulo. Com Jesus é diferente. Os discípulos renunciam a tudo por causa dele mesmo. Ele, Jesus, assume o lugar da Torá. E ele exige a lealdade à sua pessoa e à sua missão. Não é mais a Torá simplesmente que é o centro, é a pessoa de Cristo, porque a Torá é de fato dependente daquele que é o cumprimento dela, o Senhor Jesus. O discipulado do judaico, você vai ver que o discípulo é apenas um meio para o fim de também se tornar mais um rabino. No caso de Jesus é diferente, jamais vai se formar para se tornar um rabino. Você permanece para sempre um seguidor, um discípulo de Jesus. Isso confere um entendimento de humildade, tá bom? No judaísmo, você vai encontrar um discipulado de um rabino onde eles são apenas alunos, né? O discipulado de Jesus, eles são também seus servos. Não é só aluno, é servo. Não apenas beneficiando-se intelectualmente do ensino, mas acima de tudo é obediência ao Senhor. Lá no discipulado judaico, os discípulos devem transmitir fielmente o ensino do rabino. No caso do discipulado de Jesus, os discípulos de Jesus, eles devem estar com ele, unir-se a ele em sua missão. Não é apenas um processo de ser só um repetidor, é viver com ele, é viver o modo de vida dele, onde as palavras são só resultado de um modo de vida que está acompanhando a imitação do seu Senhor. E aí você percebe de que uma vez que você é discípulo de Cristo, a maneira de vivenciar a dádiva do reino é diferente. Porque agora você vai ter um relacionamento restaurado com Deus em Jesus Cristo. É isso que você vai perceber no Novo Testamento. Aquele povo que estava distanciado, agora em Jesus Cristo é reunificado, esse relacionamento é restaurado. Agora nós temos o direito de chamar Deus de Pai, porque nós somos reconciliados em Cristo. É isso que a gente vai ver em João 17, é isso que a gente vai ver em Jeremias 31, é isso que a gente vai ver em João 14, 16. Nós somos reconciliados agora e nós podemos chamar a Deus de Pai. Gente, a nossa condição é de filho, nós não somos abastados mais.
A dádiva do reino é que agora a bênção do reino é perdão do pecado. Nós estávamos desgarrados, nós tínhamos condenação, mas o reino vem para trazer perdão. O chamado da igreja, quando ela entende de que ela vivencia um relacionamento restaurado com Deus em Jesus Cristo, é também para restaurar as outras pessoas para esse relacionamento agora de filiação com o Pai. O papel da igreja agora é trazer perdão, é trazer a boa nova do perdão, da graça, de que os pecados são cancelados uma vez que você conhece uma bênção que é Jesus. Essa bênção do reino é o dom do Espírito. É um novo coração que redime o ser humano, transforma toda a sua vida por completo, transforma suas relações sociais, ambientais, físicas, mentais, espirituais, transforma tudo. É um novo coração em Cristo, é uma nova criação, como diz 2 Coríntios. Tudo isso, pessoal, tudo isso é desfrutado após Jesus concluir esse clímax da sua obra, que envolve morte, ressurreição e o derramar do Espírito no Pentecoste. Aqui a igreja é chamada para um modo de vida distintivo. Essa comunidade escatológica de Israel agora vivencia um modo de vida diferente, um modo de vida que atrai, que contrasta. Um modo de vida que não passa em branco. É impossível a gente ter uma igreja na comunidade e essa igreja não ser sentida, se ela não é sentida porque ela esqueceu o seu papel, a sua identidade como um povo distintivo. É impossível ela ser passada em branco. Porque esse modo de vida distintivo é uma dádiva que envolve responsabilidades. O privilégio também nos conduz a obrigações. A dádiva do reino de Deus exige uma vida que encarne essa boa notícia, a boa notícia da graça, do perdão, da reconciliação e essa boa notícia de que chegou o reino de Deus, chegou o poder divino da renovação para os fins dos tempos, se caracteriza num modo de vida distintivo. Esse modo de vida distintivo pode ser caracterizado de 3 formas. Primeiro, de maneira escatológica. Segundo, numa comunidade. Terceiro, em missão. Por que eu falo escatológico? Por que ela é escatológica, esse modo de vida distintivo? Porque agora a igreja sai para anunciar o reino. E esse reino é uma mensagem sobre a restauração da vida humana completa. De todo o governo que está sobre o mundo. É o governo de Deus que vai trazer agora. Esse governo dominante do mal agora vai ser transformado porque a consumação trará a restauração total da vida humana por ocasião da volta de Jesus. Essa não é a grande mensagem que arde em nosso coração? A razão do nosso nome? Que a gente aponta para um povo, um distintivo que anuncia de que a restauração total se dará? Mas essa restauração também se dá pela vida comunitária. Começa agora. Deus forma uma comunidade visível e que pode sim ser reconhecida como um corpo sob o governo de Deus já agora. Essa comunidade começa a sinalizar essa consumação total por ocasião da volta de Jesus Cristo agora no bairro, na comunidade. A gente transforma isso nas ações mais comuns. Essa igreja, ela não simplesmente sai para dar comida para o povo, ela sai para comer com o transeunte, ela sai para comer com a pessoa da rua, porque ela demonstra graça ao redor da mesa. Essa igreja agora, ela não se satisfaz em apenas entregar marmita, ela se satisfaz em jantar com as pessoas, em comer com as pessoas. E não que entregar marmita não seja algo bom, algo que necessita, mas essa igreja, ela entende que o seu papel comunitário é se misturar, é trazer o reino de Deus através de dignidade, através de humanidade, e sentar-se, estar junto, dialogar, é fundamental para esse processo. Essa igreja também é missional, é um povo de Deus chamado para viver de maneira que Jesus instrui, da maneira como Jesus instrui. E que maneira é essa? A fim de que seja luz para os outros, fora da comunidade, fora do seu prédio, fora do seu templo, fora do seu próprio espaço, e se direciona agora para a cidade. Ela sai e vivencia agora como uma cidade sobre um monte, um farol para as nações, ela é sal, ela se mistura, ela não fica enclausurada em suas próprias reuniões, sua própria liturgia, seus próprios procedimentos. Ela se torna uma sociedade de contraste, uma vida como um testemunho ao mundo de que o reinado de Deus realmente chegou. E aí você vai ver essa lógica desse reinado a partir de Mateus 5. Ali estão as condições para o reino, Mateus 5 a 7, capítulo 5 a 7, ali estão as condições de participar desse reino, de vivenciar esse reino, de sinalizar esse reino. Deus está chamando para uma pobreza de espírito. O seu povo vai viver uma vida de humanidade, de humildade, de misericórdia, de pureza de coração, de uma atitude pacificadora, de sofrimento paciente. Essas são as marcas que é chamado para essa sociedade de contraste.
E essa sociedade de contraste, quando ela vivencia essa realidade, você vai percebendo isso logo na escolha dos discípulos. A maneira como Jesus Cristo escolhe os discípulos para formar essa sociedade de contraste é fundamental. Ele escolhe um zelote, Simão Judas. Ele escolhe um cobrador de impostos, era um aliado romano. Imagina, gente. 3 grupos de pessoas que não se misturam. Estão ali condicionados nesse grupo de discípulos. É uma sociedade que, já pela sua formação, chama atenção. E é interessante porque os 3 grupos de pessoas que não se misturam é chamado sim para se misturar de verdade com outros 3 tipos de pessoas que a maior parte das pessoas não queriam ter contato. Qual é a mistura do povo pela qual Jesus está levando a sua sociedade, nova sociedade agora, a se misturar? É com os marginalizados, por motivos muitas vezes de defeitos físicos. Ali você vai encontrar os leprosos, os cegos, os aleijados. São os traidores, exploradores de Israel, os cobradores de impostos. São os inimigos políticos, os samaritanos, os romanos. É esse o público que Jesus está em direção? Eu fico pensando, quem seria o público que Jesus estaria em direção hoje? Qual é o público que a igreja deveria estar em direção? Claro que todos. Todos são chamados, a igreja chamada está à atenção de todos. Mas especificamente por causa da condição que havia se formado em Israel, Deus agora vai para aqueles que estão marginalizados e abandonados. Jesus não tem predileção de povo. Ele veio chamar a todos, diferente de alguns aí que Jesus tinha predileção pelos pobres. Essa não é a realidade do Evangelho. No Evangelho nós vemos Jesus Cristo interessado em todos. Principalmente, sim, por aqueles pela qual a maior parte não queria nenhum contato e ele vai em direção desses. É muito bonito ver de que o papel que a igreja começa a exercer através de Jesus Cristo chama ela a uma realidade. Essa realidade é uma realidade que é bonita, mas também causa sofrimento, porque há um preço a ser pago por viver como um povo distinto. E é um preço muitas vezes caro. Essa comunidade formada por Jesus é uma comunidade que contrasta. Quando a gente pensa na nossa igreja, a nossa igreja contrasta. É uma igreja que realmente vive em contraste. Você vai ver essênios, zelotes, fariseus, saduceus, todos eles exclusivistas, nacionalistas, todos esses grupos tinham o seu modo peculiar. Agora Jesus vai fazer uma comunidade que não é exclusivista, é inclusivista, que desafia a cultura romana, uma comunidade contracultural em seu sentido mais profundo, gente. Ela diferencia dos essênios, dos zelotes, dos fariseus, dos saduceus, de tudo que você pode imaginar da cultura romana. É uma comunidade contracultural, porque ela vive a lógica, os valores do reino. Que valores? Mateus 5-7. Que lógica de que o reino de Deus chegou. Com qual referencial? Olhando para o passado, o chamado verdadeiro, lá da criação, e como ao longo da história Deus foi renovando esse povo, tentando trazer de novo, e agora em Jesus Cristo ele é restaurado. Restaurado para apontar para um futuro, um reino que vai chegar, mas que já pode ser sinalizado agora. De que forma? Através de uma sociedade, de uma comunidade completamente contracultural ao seu contexto. Esse sofrimento muitas vezes é real em nosso contexto. Quando as nossas crenças fundamentais elas começam a colidir com a cosmovisão dominante da nossa sociedade, tem luta, tem fight aqui. E essa luta se torna uma cosmovisão, muitas vezes, exclusiva para a maior parte da sociedade. E aí exerce enorme pressão, a sociedade começa a exercer enorme pressão sobre essas comunidades menores nas quais a gente se coloca, para que elas abandonem sua singularidade, sua identidade, e ela se conforme à comunidade dominante. É assim que a gente vê a história aí das igrejas. A cada 200 anos as igrejas sofrem muito na sua identidade. Foi assim com o movimento cristão, foi assim com todo o movimento da reforma, foi assim com as igrejas históricas, e nós estamos chegando nesses 200 anos agora. Muitas das nossas questões identitárias fundamentais, elas colidem com a cosmovisão da sociedade dominante. E como nós, muitas vezes, não conhecemos as nossas questões fundamentais, a nossa raiz, a nossa identidade, a nossa autocompreensão como movimento, a gente se deixa levar. O chamado que Deus está fazendo para a juventude hoje, o chamado que Deus está fazendo para a sua igreja é: vamos voltar para os nossos referenciais, vamos criar as nossas bases, vamos olhar os nossos antecedentes. E à medida que a gente vai criando os nossos antecedentes, voltando para o nosso passado para entender o nosso presente e fazer o nosso futuro, a gente vai perceber de que a gente não vai se conformar à ideia, à cosmovisão dominante da comunidade que aí está. Comunidades normalmente menores, elas têm de optar entre acomodar-se
ou viver a sua prática fielmente ao chamado inclusivo do evangelho e pagar, de certa forma, o preço de sua dissidência com a sociedade através do sofrimento. Não é exatamente esse momento que nós estamos passando, sofrendo como igreja, onde uma série enxurrada de ideologias tem aí nos sondado aí, e se a gente não tiver um referencial a respeito da história do nosso movimento, quem nós somos, como nós surgimos, como nós estamos em toda essa trajetória da construção do que é ser igreja na narrativa bíblica, é por isso que nós estamos aqui, pessoal. É por isso que essa série está aqui nesse podcast, para a gente se firmar dentro dessa narrativa, para a gente entender a nossa raiz desde o Antigo Testamento, para a gente entender quem a gente é hoje, para a gente não ir nessa onda. A gente não ir nessa onda aí de uma cosmovisão dessa sociedade dominante que mata a verdade, o senso de verdade, que torna a verdade relativa, que pluraliza tudo. Ao mesmo tempo, coloca a igreja em evidência, porque essa igreja tem o que falar, tem o que responder, essa igreja tem o que mostrar. Por quê? Porque ela é uma sociedade de contraste, ela é uma comunidade de uma nação santa, de um grupo de sacerdotes que veio para ser bênção em uma sociedade onde é todo mundo individualista, pluralista, numa sociedade onde as pessoas estão sofrendo e não têm uma esperança no amanhã. Nós temos isso. Essa vida no reino chama uma dádiva do Espírito por meio da oração já agora. É por meio da oração. Quando Jesus reúne um grupo de discípulos e os convida a viver a vida distinta no reino de Deus, ele também lhes ensina a orar. Esse é o primeiro passo, ele lhes ensina a orar. Ele ensina a orar pelo reino vindouro. É isso que ele faz em Mateus 6. Orem pelo reino vindouro, aquele que está para chegar. Ele faz isso em Mateus 6, a gente vai encontrar isso em Lucas 11. A igreja deve orar sim pelo reino vindouro, sendo o reino de Deus já agora, fazendo o seu papel de equilíbrio entre o já e não ainda. Se a gente perder o ainda não, a gente não vai proclamar, a gente não vai anunciar, e é isso que eu tenho visto por aí. Um monte de jovem, um monte de gente, é muito obra social, é muito engajamento com a comunidade muitas vezes, não muito, mas um engajamento ali pontual com a comunidade, esquecendo a proclamação do anúncio do reino vindouro, enquanto existe sim uma grande massa que é só ele vai voltar ao reino vindouro, se esquece de se misturar, de estar em contato. Lembra daquela ligação Deus-mundo? A gente só pode estar no mundo se a gente se misturar com o mundo, ser luz para eles. Ao mesmo tempo, a gente pode ter essa ligação se a gente conhecer o verdadeiro Deus que a gente aguarda. Essa é a grande tensão que a gente tem que manter em equilíbrio. Vivenciar uma experiência de misturação com o mundo, mantendo clara a nossa identidade e a mensagem que temos que dar para ele. É através da misturação, do engajamento, de uma vida encarnada na comunidade, que a gente pode dar sentido para o reino vindouro. E a gente começa isso como? Orando. Ora para que o reino vindouro chegue. Chegue na vida prática da igreja. Duas coisas acontecem quando os discípulos oram pelo reino. Isso que eu tenho percebido. Pelo menos duas coisas. Primeiro, o coração nosso é inflamado com um desejo fervoroso e ardente de buscar, de amar, de servir a Cristo e o seu reino. Se muitas vezes nós não temos sido reino na vida das pessoas, o reino de Deus na vida das pessoas, da nossa comunidade, a gente nem tem orado de verdade por isso. Porque quando a gente ora, nosso coração é inflamado, há um desejo fervoroso de trazer o reino de Deus para a nossa vizinhança. Esse desejo ardente de buscar, de amar, de servir a Cristo. A segunda coisa que acontece quando a gente ora pelo reino de Deus é que o nosso coração, a nossa vida, a nossa oração também é um meio pelo qual o poder do reino de Deus se manifesta na vida das pessoas. O reino de Deus vem quando o Espírito opera em resposta à oração. A gente se coloca como conduto, como instrumento para que o reino de Deus se faça visível na nossa vida, na vida das outras pessoas. É muito bonito quando isso acontece, porque participar desse ajuntamento escatológico é o que Deus está fazendo agora. Jesus Cristo veio fazer exatamente isso, e Ele está pedindo isso para a sua igreja, através de palavras, oração e missão. Em outras palavras, poderia dizer assim, através de palavras, ações e oração. Ele quer participar desse processo de ajuntamento do seu povo escatológico, e esse convite para participar do ajuntamento começa já com a grande comissão que você vai encontrar em Marcos 1,17, desse chamado. Eu quero te ensinar a pescar. A razão da escolha dos 12 é exatamente isso. Ensinar eles a serem imitadores e pescadores de homens. O chamado dos discípulos é um chamado para seguir a Jesus e ser separado para uma vida missional, para uma vida em missão com Ele. Não é para ser separado para uma vida estática de culto.
de adoração apenas em serviço litúrgico. Não, é para uma vida em missão que vai dar sentido para o culto, que vai dar sentido para a celebração. O chamado, esse discipulado, é a missão aos indissociáveis. É isso que Deus está nos chamando. É interessante que esse comissionamento, ele ajuda a gente a criar 3 observações básicas. São 3 observações que a gente tem que levar para o final desse episódio. Primeiro é que o número dos discípulos enviados por Jesus é muito importante. É muito importante. É 12 porque começa com Israel escatológico. É 70 porque é o propósito universal. E você vai perceber que lá em Gênesis capítulo 10, quando Deus fala da totalidade das nações, lá tem 70 nações ali relacionadas. E agora, quando ele chama os 70, está dizendo o seguinte, é para o mundo, é de natureza universal, é de propósito universal. Nas narrativas de comissionamento, tudo isso se refere a essa metáfora da colheita. Pode olhar lá em Lucas 10. A colheita é grande, está faltando trabalhadores. A imagem de juntar e recolher é exatamente essa imagem. Palavras e ações. Juntar, colher, recolher. Palavras e ações. Você vai encontrar isso em Lucas 9, você vai encontrar isso em Mateus 10. E é por meio de palavras e ações que vem o reino. São frágeis instrumentos que só podem ser eficazes quando Deus age por meio deles. Nós, gente, através de palavras e ações, sinalizamos o reino de Deus. Não é só ações, tem palavra. Não é só palavra, também tem ações. E é palavras e ações que a igreja vai mostrar de maneira clara de que o reino de Deus realmente é chegado. Quando a gente olha como Jesus está realmente trabalhando, realizando o seu papel de comissionamento, restaurando Israel, a gente vai entendendo como esse comissionamento chega até nós. E agora, ao falar da igreja primitiva nesse próximo episódio, eu sei que seu coração vai explodir, assim como o meu, que estou empolgado aqui nesse episódio. Gente, eu estou empolgado, por quê? Porque quando a gente vai olhando a fibra, a raiz, a razão, o propósito, a base pela qual nós somos criados como igreja, a gente vai entendendo que a gente faz parte de um plano muito maior. E se temos esquecido o fundamento porque nós somos igreja agora, é porque a gente tem esquecido da nossa história. E quando a gente esquece a nossa história, a gente esquece das nossas raízes. E quem não tem raiz não tem história. E quem não tem história não tem vida. Jesus está chamando a sua igreja, a você e a mim, para ter vida, vida nele, uma vida em abundância, uma vida que reconhece a nossa verdadeira raiz, a nossa verdadeira história na grande narrativa bíblica. É por isso que nós estamos aqui nesse episódio, é por isso que nós estamos aqui nessa série. Se essa série está fazendo sentido para você, compartilha com alguém, compartilha com um colega, compartilha com alguém que você gosta, porque nós somos chamados a ser esse Israel restaurado hoje, agora, sinalizando o reino de Deus já. Para que a mensagem do não ainda que nós temos que proclamar seja viva, seja eficaz em palavras e ações. Um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo episódio.